Alô, som, oi. Alô, som, oi. Som, oi. Alô, som, oi. Alô, som, oi. Oi, som, oi. Alô, som, oi. Alô, som, oi. Alô, som, oi.
aleluia. Som, oi, glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Fazer a primeira oração desta noite. Pedir para que Deus venha abençoar, aleluia, o nosso seminário de obreiros do ano de 2021. Estamos muito felizes porque é satisfatório nós vemos aqui numa quinta-feira a igreja vindo, os irmãos vindo participar, sinal que nós ainda temos os remanescentes que têm desejo de aprender a palavra do Senhor, que querem ser obreiros aprovados, que querem ser usados por Deus. Então, meu coração está cheio de alegria em ver realmente que os irmãos estão chegando. Eu creio que a igreja vai estar realmente lotada para esse primeiro dia. O segundo dia também vai ser uma bênção. O irmão Luiz Carlos já está ali preparando. Daqui a pouco também vai chegar o nosso pastor Evanildo Moraes. Os nossos irmãos da Igreja de Cristo estão presentes. O nosso pastor Flávio já está pronto ali para trazer, aleluia, essa palestra dessa noite. Então vamos orar para que Deus venha abrir os nossos corações, para que através do Santo Espírito de Deus nós venhamos ser cheios, aleluia, da presença de Deus nesta noite, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nesta noite, Pai amado, nós estamos dando início, Senhor, aleluia, a mais um, Senhor Jesus, seminário de obreiros, Pai, aleluia, da Igreja Manancial. Que o Senhor venha, meu Deus, aleluia, está entrando nos lares, Pai, dessas vidas que agora estão assistindo, meu Deus, aleluia, pelo Facebook, essas vidas, Pai, que não puderam comparecer. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sabe todas as coisas, Pai. E eu te peço, meu Deus da glória, que cada um que está aqui nesta noite, meu Deus, venha ser cheio da tua presença, que o teu Santo Espírito, Pai, venha, Senhor Jesus, fazer morada neste lugar. Senhor, usa o teu servo, Pai, para, aleluia, falar, Senhor, através, aleluia, da tua palavra, meu Deus, aleluia, para a igreja nesta noite. Senhor, abençoa, Pai, abençoa aqueles que ainda estão por vir, abençoa aqueles que estão aqui presentes, meu Deus, que tudo seja, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Pai amado, abençoa poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja que crê, diga amém? Amém. Abra sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 4, que é o tema, aleluia, do nosso seminário. Já quero convidar o obreiro Valmir para estar aqui também fazendo louvor nessa noite, amém? Glória a Deus. Quem achou, diga amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: como prisioneiro no Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes, ou completamente, aleluia, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, em um só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Amém? Glória a Deus. O nosso tema, aleluia, do nosso seminário de obreiros é o chamado de Deus, Efésios 4:1. E nessa noite o subtema, aleluia, está no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Aceitando o chamado de Deus, amém? Podemos sentar. Quero convidar o Valmir para fazer um louvor. Logo depois do louvor, o pastor está com a oportunidade, amém, pastor? Glória a Deus, amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Vamos adorar o nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória. Feche seus olhos, irmão. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer.
posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberada sobre mim. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberada sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora, me dá vitória nesta hora, me dá vitória nesta hora, me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora, me dá vitória nesta hora, me dá vitória nesta hora, me dá vitória. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos louvar o Senhor com palmas. O último hino. Amém? Louve com palmas ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, Tu és santo. Aleluia. Glória, glória ao Senhor. Seja feita a Tua vontade, Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Deus está, Ele está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Cante, Deus está aqui, Deus, Ele está
está aqui, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, você que pode me ouvir. Tu és o meu Senhor, você que pode me ouvir. Tu és o meu Senhor, você que pode me ouvir. Tu és o meu Senhor, eu sei que podes me ouvir. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. E Ele ouve mesmo, em nome de Jesus. Bata a palma pro Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Em primeiro lugar, uma obrigação minha como pastor, de agradecer a confiança do pastor Pacheco em ter nos convidado, porque ele não conhece o pregador. Sou pastor há mais de 26 anos, mais ou menos, para os 27, e geralmente não se convida um pastor que você não conhece, tem intimidade. De repente ele pode trazer uma mensagem e desviar todo o rebanho, tudo que ele plantou. Não vai ser assim nessa noite. Foi. O irmão teve informação através do pastor Elenildo, nosso irmão Luiz Carlos, o nome, foram alunos nossos no seminário, na Faculdade Teológica Unida, FTU. É uma honra a presença deles aqui nessa noite. Se eu soubesse que eles estavam por aqui, teria caprichado um pouco mais. Aluno fica avaliando o professor todas as vezes que eles pregam. Mas Deus seja louvado e engrandecido por esse momento tão especial na caminhada dessa igreja. Eu quero entender que este seminário quer trazer uma capacitação para os obreiros locais e despertar alguns para esse ofício. Então nós vamos ler a palavra de Deus, Isaías capítulo de número 6, os 8 primeiros versículos, apesar de que o meu subtema hoje é apenas o versículo de número 8, mas para que haja uma compreensão maior
do último versículo, quando Deus, depois daquele processo de teofania no templo, ele convida Isaías a uma decisão. Ele disse: quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A igreja toda em pé, então, já que uma boa parte se encontra em pé para a leitura da palavra de Deus. Vamos ler os 8 versículos, porque faz parte dessa porção onde se dá o momento do chamado de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse Isaías: eis-me aqui, e envia-me a mim. Diga amém para a santa palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, nessa noite, como instrumento na ministração dessa palavra, te peço todo o apoio sobrenatural do teu Espírito, para que a palavra ministrada ela encontre o objetivo para o qual ela foi escrita e atenda a necessidade do rebanho nessa noite, no que diz respeito ao preparo dos obreiros, e que a palavra desperte outros para esta empreitada, a empreitada do reino de Deus, em o nome poderoso e santo de Jesus, amém? Aceitando o chamado de Deus é o subtema da abertura do congresso, deste seminário nessa noite. 2 momentos na leitura desse texto. Primeiro, um destaque para Uzias. Uzias foi um rei de grande importância para o povo de Judá. O texto se refere ao pessoal do sul, as 2 tribos fiéis à dinastia de Davi, povo de Judá. Então, o momento profético de Isaías, ele começa após a morte desse rei. E ele está vivendo momentos adversos, difíceis, porque depois da morte de Uzias, Jotão, seu filho, é o homem na vez para assumir o trono de Judá. E nós sabemos que o momento de transição, quando muda um governo para outro, há mais ou menos, pelo menos em caso do nosso país, uns 2-3 meses, parece que de desgoverno, de passagem, de um cargo para o outro, e tudo fica naquele impasse. Isaías estava vivendo esse momento, essa inquietação, porque Uzias foi um bom rei em Israel, governou pelo menos 52 anos, começou seu trabalho com 16 anos de idade, e a palavra de Deus diz no livro de Reis, falando sobre ele, que ele fez o que era reto perante o Senhor, apesar de que nos últimos dias de sua vida, ele formou um grande exército, estabeleceu o culto em Israel, promoveu uma aliança diante dos judeus, mas já no final, deixou que o seu coração se elevasse ao ponto de chegar à soberba. Ele adentrara o templo lá, e de repente toma incenso, e quis queimar incenso no próprio templo. Foi advertido pelo sumo sacerdote, que depois se deixou acompanhar mais de 80 sacerdotes, o expulsaram do templo, porque esse não era ofício do rei Uzias. O queimar incenso era um ofício totalmente restrito ao sumo sacerdote, ou os sacerdotes, sobre a sua orientação. Foi o grande erro que ele cometeu, já no final do seu reinado. Vinha fazendo um bom trabalho dentro de Israel, mas é sabido de todos nós que o orgulho, a soberba, ela precede a queda. Foi assim que aconteceu com o anjo de luz, Lucifer. A soberba o derrubou,
Uma certa vez Jesus tinha enviado 70 discípulos, e quando eles vêm prestar um relatório ao Senhor, eles dão um destaque no relatório dizendo: os demônios se submetem a nós quando a gente verbaliza o teu nome. Jesus disse: mais importante que eu escrevi o nome de vocês no livro da vida. Eu via Satanás caindo como um raio, não é? Você vê o tamanho da velocidade que a soberba ela precede a queda. Foi o que aconteceu com Uzias. Ia muito bem, já no final do seu trabalho, do seu mandato, acontece isso, se deixa levar pelo orgulho. Nesse momento que foi expulso do templo, ele ficou irado, a tal forma que Deus o puniu e apoiou o trabalho do sumo sacerdote e também dos sacerdotes, de 80 sacerdotes, e ele ficou leproso. A lepra começa pela sua própria testa, e a Bíblia fala que ele terminou os seus últimos anos de vida na sua própria residência. E agora Isaías está, eu não gosto muito da palavra preocupado, estava ocupado com essa questão em Israel, de como seria um novo rei, seria trazer algumas coisas importantes e positivas que Uzias havia realizado dentro de Israel. Daí a razão porque Isaías vai ao templo buscar orientação espiritual. E dentro desse processo, quando ele está no templo, há um momento de teofania. Teofania é a aparição do sagrado, a revelação do sobrenatural, do transcendente. É Deus agora se revelando naquele momento. E ele tem uma visão de Deus assentado num alto e sublime trono. O que é que nós aprendemos logo de antemão com essa teofania, com essa aparição do sagrado? Ora, se Isaías estava ocupado com essa questão do trono, o trono está vazio, e agora? Será que seu filho vai responder positivamente tudo que Uzias fez? Deus está dizendo para o seu profeta: o trono de Israel nunca esteve vazio, porque quem governa realmente Israel é El Shaddai, o Deus dos exércitos. E essa é a beleza onde Deus socorre o líder, socorre o obreiro, socorre a liderança, todo o pessoal que trabalha a favor da obra de Deus. São os momentos difíceis, adversos da vida, onde Deus socorre. É normal pensar: o que vai acontecer agora com Jotão no lugar do seu pai? Não tem experiência. Deus aparece naquele momento para Isaías dizendo: eu sou o verdadeiro comandante desse exército aqui. Eu sou o verdadeiro Deus de Israel. Sou eu que governo. Deus nunca abdicou do seu posto para o rei. O rei é um instrumento, uma pessoa para liderar o povo de Deus com uma função específica. Mas Deus mesmo nunca abdicou do seu trono. Daí nós aprendemos algumas lições importantes nessa pedagogia de Deus, preparando Isaías para depois ele responder o chamado. A quem enviarei, Isaías? E ele disse: eu mesmo, eis-me aqui, envia-me a mim. Acompanha comigo os momentos que nós aprendemos algumas lições a priori com essa teofania, com essa aparição do sagrado. Em primeiro lugar, Isaías ele viu a santidade de Deus. Percebeu que para você ser um obreiro, que eu entendo obreiro é aquele que trabalha na obra do Senhor, obreiro diácono, obreiro presbítero, obreiro pastor, obreiro evangelista, obreiro que é missionário. Obreiro é aquele que está envolvido na obra do Senhor, né? Essa palavra pode se aplicar a qualquer tipo de obreiro, principalmente aqueles que ministram, estão envolvidos no ministério da palavra e dos sacramentos na igreja. Então Isaías viu a santidade de Deus. Isaías viu o seu próprio pecado. É interessante que se você pega o capítulo 5, antes do capítulo 6, e você vai perceber que o profeta vinha ministrando ai para todo mundo, ai dos que passam a noite toda na bebedice, ai daqueles que são sábios seus próprios olhos. E o pregador está aí dando ai para todo mundo, e doutrinando o rebanho, e tome ai, e de repente quando ele se encontra na presença do Senhor, ele disse: ai de mim também, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e os meus olhos viram o Senhor. O que eu aprendo? Que o pregador, antes de pregar para a sua comunidade, para a sua igreja, pregue para si mesmo um sermão que ele vai pregar naquela noite. Diga amém para essa palavra de Deus. É isso que, essa maneira pedagógica, porque ninguém pode dizer não ao chamado de Deus. Deus é soberano, Ele vai mandar você fazer as coisas, você, não vou. Deus não é um pai qualquer, nem menino de recado. Você não pode dizer não ao chamado do Senhor.
Deus é tão pedagógico que está preparando o profeta direitinho para o exercício desse ofício, para que ele responda no final com um sim. Mas primeiro Deus aproveita aquele momento no templo. Aliás, é no templo onde o obreiro passa mais tempo, né? É no templo, apesar de que a evangelização tem que ser fora do templo, mas é onde ele gasta mais tempo, principalmente os pastores, pastoreando o rebanho, onde ele gasta mais tempo. E é no templo onde Isaías vai buscar orientação espiritual para os seus problemas, para os seus dilemas. Ele viu totalmente o seu pecado, que diante da santidade de Deus não tem uma saída para o obreiro, a não ser confessar os seus pecados diante do Senhor, para que ele possa exercer esse ofício, né? Com a consciência tranquila, em paz. O apóstolo Paulo fala com muita propriedade em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como é gostoso dormir com essa palavra, né? Você chega em casa, passa um dia com todos os seus erros e defeitos, mas ao dormir, vai dormir com essa palavra, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você vê essa pedagogia de Deus, orientando o profeta, mostrando para ele que ele não é um cara simplesmente, ele é um instrumento de Deus, que é uma pessoa comum como as outras pessoas da comunidade. Tem ai para os outros, tem ai para você também. Então nós aprendemos logo de antemão que Deus está ensinando o profeta, quando você dá ai para os outros, que pregar para os outros, pregue para si mesmo, né? Segundo, ele vê os pecados da própria nação. São homem que habita no meio de um povo de impuros lábios. Ele percebe que a nação judaica também precisa de correção. Deus está corrigindo o profeta e Deus está querendo também que ele, através da sua boca, que é o instrumento de trabalho do profeta, corrija também a nação judaica. Isaías vê o perdão de Deus diante dele, né? Tem todo esse processo nessa teofania, nessa aparição do sagrado, onde os serafins são os anjos de maior hierarquia no céu, são os serafins, são eles que estão próximos de Deus e cantando diante dele, no momento mais litúrgico, mais importante, santo, santo, santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Então não tem como o obreiro viver e vivenciar o seu ofício sem ter esses momentos a sós com Deus, onde ele precisa confessar os seus pecados, para que depois, envolvido com a própria palavra de Deus, ele transfira para o rebanho que Deus o confiou, as correções que foram feitas por Deus a partir dele, e que ele seja exemplo, luz e referência para os demais na sua igreja, justamente para tirar aquela petulância, aquela arrogância, que o pastor é aquele homem santo que não peca, ele tem problemas, né? O pastor precisa vigiar todos os dias, como os outros também precisam vigiar. Isaías recebe o perdão de Deus. Como é que se dá o perdão de Deus, né? Tem todo um processo. A leitura de Isaías é a leitura do tabernáculo, percebe, no Antigo Testamento? Você quer entender de culto, você vai para o livro de Levítico, é todo o manual cultico dos judeus. E lá você vai se deparar por aqueles momentos dos sacrifícios, dos animais e tudo mais, né? Você vê que a brasa, altar, tem todo o processo do ritual do tabernáculo. E um serafim tira com uma tenaz uma brasa e vem até a boca do profeta. Isso é totalmente metafórico, né? É claro que é apenas uma ilustração. Ninguém aguentava uma brasa mesmo na cabeça, se fosse o Nicodemos para entender tudo que Jesus falou sobre o nascimento por outro ângulo, né? Mas é apenas uma maneira metafórica de explicar o perdão de Deus. E a brasa vai e purifica a boca do profeta. Por que a boca do profeta? Porque o instrumento de trabalho dele é a palavra. O instrumento do pastor é a palavra. Você vê que a igreja primitiva tinha problema com as viúvas dos helenistas que estavam sendo desprezadas no momento da distribuição das cestas básicas na igreja. E Pedro institui a mesa diaconal, capítulo 6 de Atos, dizendo: não é correto que nós, pastores, apóstolos, abandonemos a palavra e a oração para cuidar desse serviço na igreja. Por isso na igreja tem funções, hierarquia sem vaidade, sem nenhum orgulho, né? Todo líder que se preza deve estar bem a lá João Batista no deserto, que quando viu Jesus disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Deixa só Jesus elogiar o obreiro. Ele disse: nascido de mulher, ninguém foi maior do que esse camarada aí. Deixa que o elogio veio de fora. Quando eu fui chegando, fui procurando aquela cadeira
Porque Jesus disse: vai sentando aí para trás, deixa que alguém te chama para frente. Eu sei que eu sou o preletor dessa noite, mas para obedecer a palavra, fui me sentando. O pastor disse: não, pode subir. Eu disse: viu como a palavra é fiel? Ei, te mete a subir de uma vez, de repente assim: não, começa comigo, depois é que eu lhe chamo. Aí o negócio descomplicado, né? O obreiro é um homem que precisa estar atento a esse momento da palavra de Deus. Isaías recebe o perdão de Deus. Isaías agora vai ser boca de Deus. E Deus, depois de todo esse momento pedagógico no templo, onde ele está preparando o obreiro para a resposta. E agora, Isaías, depois que você me viu assentado no alto e sublime trono, o trono de Israel não está vazio. Você precisa aprender, quando você der ai para os outros, diga ai para você também. Seja transparente na sua maneira de pregar. Há toda uma pedagogia de Deus para que o obreiro responda sim ao chamado de Deus. Deus pergunta aí agora: quem há de ir por nós? Isaías, ele disse: eu mesmo, eis-me aqui, envia-me a mim. Não, Deus não joga ninguém aleatoriamente em qualquer que seja o ofício, sem nenhum preparo. Ele prepara e ele chama. Tanto que o apóstolo Paulo, 2 Timóteo 2,15, falando para Timóteo que ele deve ter uma postura de um bom obreiro que domina as escrituras, que não faz vergonha quando ele prega a palavra. Ele disse: mas antes de tudo, você precisa ser aprovado por Deus. O obreiro, antes de ir para uma instituição teológica, antes de ir para um seminário, ele tem que ter um chamado a priori de Deus, ser aprovado por Deus. Tem muitos bacharéis em teologia aprovados pelas instituições teológicas espalhadas por esse Brasil afora, e que nunca foram chamados pelo Senhor Jesus. É o que nós estamos vendo em termos de nação. Uma boa parte dos sacerdotes, pastores, me desculpe eu dizer, a maioria não foi chamado por Deus. Entraram como voluntários nessa obra. E você sabe que a coisa oferecida não presta. É o que nós temos problema com os obreiros hoje no nosso país. Pessoas interessadas, acham que é importante ser pastor. Tem gente que gosta de microfone, de paletó, gravata, tudo quanto é coisa, menos entender do seu próprio chamado. Daí as heresias espalhadas nesse Brasil afora, por obreiros despreparados, que não foram chamados pelo Senhor Jesus, entraram como voluntário nesse ofício, estão criando problema para o rebanho do Senhor. O encontro de Isaías com Deus mostra o quanto ele é pedagógico, já falei. Antes de responder o chamado, Deus orienta o profeta sobre as implicações do seu ofício. Isaías foi ao templo buscar orientação. Só repetindo aquilo que já falei, a santidade de Deus exige santidade do obreiro. Obedecer ao chamado prova que o obreiro entendeu toda a pedagogia de Deus, tudo aquilo que aconteceu no templo. Ele só está respondendo sim, porque está entendendo tudo sobre o seu ofício, o que Deus quer com ele agora. O obreiro não pode dizer, não tem autoridade para dizer não ao chamado do Senhor. Eu tenho uma mania de falar assim meio metralhadora, já me repreenderam na igreja, mas é devido à minha personalidade, eu não tenho me corrigido. Eu estou percebendo que tem pessoas anotando, vê se eu desacelero um pouco para que você me acompanhe. A igreja reclamou tanto da minha falar tão rápido que agora o meu sermão tem um esboço na parede. Você vai acompanhando lá pelos esboços e eu coloco o esqueleto só, né? Deixa o resto aqui no meu controle, mas pelo menos o irmão nos pede os versículos, nem as divisões, nem as citações no sermão. Não foi o caso para vocês hoje à noite. Então procure caminhar um pouco rápido. O obreiro não tem autoridade para dizer não ao chamado de Deus. Quero trazer à tona agora pelo menos 4 homens, 4 profetas, que relutaram para não atender o chamado de Deus. Vocês têm ideia do que eu já vou citar? Não existe muita novidade na palavra de Deus para quem lê esse livro todos os dias, não é verdade? O primeiro personagem que não quis, relutou, esperneou para não dizer sim ao chamado de Deus, o grande escritor do Antigo Testamento, Moisés. Ele é o responsável pela Torá, escreveu 5 livros, mas começou muito mal o seu ofício, não querendo aceitar o chamado de Deus. Em Êxodo capítulo 3, versículo 11 e 13,
Olha que depois que Deus apareceu para Isaías, ele apareceu para Moisés naquela sarça, né? Aquela teofania também foi outro momento onde ele se revela, fala não diz o seu nome, se eu sou o que sou. E Deus fala para que Moisés vá ao Egito tirar o seu povo para cumprir uma promessa feita a Abraão de 400 anos de cativeiro sobre o jugo de Faraó. E Moisés é um homem-chave nesse processo para tirar o povo de Israel do Egito e conduzi-lo até a terra de Canaã. Olha a relutância de Moisés quando Deus o chamou para que ele fosse até Faraó e falasse para que ele liberasse o povo de Israel. Então disse Moisés a Deus, Êxodo capítulo 3, versículo 11 e versículo 13. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 17. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem, Moisés? Ou quem faz o mudo ou surdo, que vê ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhes porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu serás por Deus. Toma, pois, esse bordão na mão, o qual lhe há de fazer. Sabe por que o obreiro não pode dizer não ao chamado? Está lá em Jó capítulo 42, versículo 2. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados, disse Jó no final, quando ele tem uma experiência com o próprio Deus. O obreiro não tem autoridade para frustrar um plano do Senhor. Quando ele te chamou, tem todo um plano estabelecido desde antes da fundação do mundo. Quem somos nós para dizer não à soberania de Deus? Você vai simplesmente explicar, que nem dizia meu pai quando fazia umas presepadas que era criança, que era mentir e me defender. Ele disse: explica, mas não justifica, vai entrar na peia mesmo. É o que vai dar. Está entendendo? Não, com Deus explica. Sou gago, não sou eloquente, está tudo muito bem, mas não justifica. Pega o bordão e vá dizer a Faraó o que eu mandei fazer. O obreiro não pode dizer não ao chamado. Outro profeta que relutou diante de Deus para não atender o chamado foi o nosso irmão Gideão. Gideão tinha uma tarefa de dizimar todos os midianitas, porque eles roubavam o pão do povo de Israel. Quando Deus manda Gideão, sabe o que ele disse? Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 14 até o versículo 16, para quem está anotando. Juízes 6, 14 até 16. Tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falarás. Aliás, versículo 14, eu adiantei um pouco. Então virou o Senhor para, versículo 14, volta por favor, me equivoquei. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai na tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviarei eu? Ou o que ele disse: Senhor meu, como irei livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Era esse versículo que eu queria ler, li na frente, mas está corrigido. Gideão não queria. Eu sou o menor, sou de uma família insignificante. Para Deus não tem ninguém insignificante. Se você é pobre, rico, preto, não interessa. É Ele que prepara o obreiro para a obra. Sabe por quê? Porque Ele jamais vai dividir a sua glória com o obreiro.
tudo que você fizer, tudo que fizermos, ainda somos servos inúteis se a gente puxar a sardinha para nós mesmos. Toda glória e toda honra é para aquele que nos comissionou e nos vocacionou para a guerra. Paulo entendeu perfeitamente o seu ofício. Disse: um soldado arregimentado para a guerra não se envolve com os negócios dessa vida. O atleta só é coroado se ele lutar segundo as normas. E se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pequena, diz a santa palavra de Deus. Outro que relutou diante do Senhor para não atender o seu chamado foi o nosso irmão profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao versículo de número 3. Outro que relutou, não queria atender o chamado de Deus. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que tu formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei e te constituí profeta para as nações. Todos vocês, sejam um obreiro, um diácono, presbítero, pastor, missionário, professor na área de teologia, seja que for, qual for o obreiro, você foi convocado por Deus para esse ofício antes da fundação do mundo. No ventre da sua mãe foi convidado para esse ofício. Você tem mais é que dizer sim ao chamado do Senhor. E ele disse: veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, antes que saísse da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Então ele disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Está desse jeito. Você lembra da grande ceia, lá em Mateus capítulo 24, 25, né, a grande ceia? Onde Deus preparou falando sobre a sua segunda vinda, né? E disse: eu mandei convidar muita gente, tem espaço, tem comida para todo mundo. E no final começam as desculpas. Um casou, foi para a lua de mel, outro comprou uma junta de bois, foi experimentar, outro comprou um terreno, foi ver qual foi a reação de Jesus naquele sermão, falando sobre a grande ceia, o banquete que ele estava preparando para a sua segunda vinda. E ele ficou chateado com a recepção de todo o povo, e disse: vai pelos becos, pelos atalhos, que eu quero a minha casa cheia, e chama e obriga a entrar no reino de Deus. Jonas, nem se fala sobre ele. Deus disse: vai para Nínive e prega que eu vou punir os ninivitas. Sabia ele que Deus era um Deus complacente e misericordioso, e com medo, ele tinha tanta raiva dos ninivitas que se Deus perdoar não vai dar certo. Ele queria mesmo era a cabeça dos ninivitas. Comprou uma passagem e foi para Tarso, para provar que o obreiro não pode dizer não ao chamado de Deus. Criou uma confusão naquele barco, quase bota o barco a pique. Você vai para Tarso? Pois você vai de peixe agora pregar em Nínive. Sabe por quê? Porque ninguém pode frustrar o plano do Senhor. Vai de barco, vai de peixe. Pregou 40 dias irado contra aquele povo. Como é que um missionário desse presta? Já viu um missionário com raiva das pessoas? Porque toda a nação se converteu a partir do rei, foi jejum, até dos animais. Houve uma conversão geral, né? O povo se converteu. E o missionário, você está dando aleluia para um trabalho desse, e uma conversão geral, ele sai com raiva, vai para meio do sol quente, chateado com Deus. Eu não disse que ele ia perdoar essa galera. Como é que um missionário dividido, ele é uma força negativa na missão de Deus? É o Jonas. Eu acho engraçado como é que se os pastores pregam tanto de Jonas como missionário. Onde é que o cara é missionário ali? Estou querendo aprender sobre Jonas. Um seminário sobre missão, Jonas. Missionário é Paulo, rapaz. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, muita peia, muito naufrágio, bicho, um currículo pesado. O meu viver é Cristo. O missionário que termina pregando, o povo se arrepende, no final ele fica com raiva da conversão do povo. Depois eu quero aprender um pouco mais, posso estar equivocado. Aceito sugestão depois do sermão. Aí da porta para lá. Né? Além de obedecer o chamado, o obreiro tem que conhecer as implicações do seu cargo, do seu ofício. Paulo falando a Timóteo sobre a habilidade do obreiro, já falei, vou apenas repetir, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado
como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Alguns passos para ser um obreiro. Primeiro é o lado divino que ele prepara, ele é pedagógico e prepara, como preparou Isaías, como ele preparou Saulo. Como é que se deu o momento quando Cristo aparece para Saulo, que vai buscar Saulo já na entrada de Damasco, quando ele já vinha batendo no pessoal e agora ia prender o pessoal lá em Tarso? Depois daquele momento que ele vê Jesus: quem és tu? Se eu sou Jesus a quem você persegue. E eu que farei? Você vai para a rua direita, na casa de Judas, e lá eles vão ensinar você o que você tem que fazer. E disse: duro é para ti recalcitrar contra os agnósticos, e você vai ver o quanto vai sofrer para pregar o evangelho que você fez com os outros. Não deu outra. O apóstolo Paulo sofreu muito, mas era um apóstolo consciente do seu ofício. Ele termina no corredor da morte dizendo para Timóteo: eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Esse é realmente um grande missionário, um grande bandeirante do evangelho. Então, o obreiro precisa conhecer o seu ofício, ser aprovado por Deus, conhecer e dominar as escrituras sagradas. Às vezes, muitos anos que ensino algumas faculdades em Fortaleza, seminário na área de teologia, e eu fico observando como que a igreja envia os obreiros para as instituições teológicas, para as faculdades de teologia, para um aprimoramento do seu chamado, porque primeiro tem que ser chamado por Deus, vai para a faculdade para aprimorar, né? Para conhecer algumas coisas, se juntar aos outros mais experientes, trocar experiência de como pastorear o rebanho do Senhor. Para isso serve o seminário na faculdade. Agora, às vezes a pessoa diz assim: me indica, pastor, uma faculdade boa em Fortaleza, um seminário bom. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade. Por quê? Porque é triste se enviar uma pessoa para uma instituição teológica para fazer dele um pastor batista, pentecostal, presbiteriano, episcopal, luterano. Você foi chamado para ser um profeta para o país, para o estado, para a cidade e para esse bairro. Não se define igreja em termos de denominação e nem instituição. Você não encontra base bíblica para isso. A pessoa: eu fui para o seminário para me tornar um pastor presbiteriano. É complicado, eu tenho que defender todos os dogmas da minha instituição. Tem dogmas que não batem às vezes com as escrituras, porque não tem igreja perfeita em termos de doutrinas e dogmas, né? O mais que a igreja faz, as igrejas espalhadas, é se aproximar ao máximo das escrituras sagradas. É isso que eu conheço, né? Porque sempre tem problemas em ordem doutrinária e em ordem de dogma. Eu pelejo para escrever um livro que nunca consegui. Eles dois acho que vão dar risada agora, que foram meus alunos aí, né? O dogma que você defende depende muito dos óculos que você usa. Você compreende? Diga bem. O amém é fraco? Eu vou repetir. O dogma que você defende depende muito dos óculos que você usa. Qual é a lente? Se você lê a Bíblia com os óculos de um pentecostal, o que é batismo com o Espírito Santo? Se tu lê com os óculos de um presbiteriano, qual é o mesmo assunto? Depende da lente do óculos que você usa. Não é verdade? Só questão de lente. O católico lê o Salmo 115, não a nós, Senhor, né? Proibida a idolatria, ele enxerga? Não, porque a lente dele não enxerga. Nós precisamos de uma lente mais clara, mais transparente, que é a lente do Espírito Santo, que ele é o autor das Escrituras. A Bíblia interpreta a própria palavra. Essa é uma doutrina segura, quando a Bíblia interpreta a própria Bíblia Sagrada. E muita gente não quer pagar o preço de ler as escrituras com as amarras da exegese, da hermenêutica, da historicidade da igreja. Se juntar àqueles que têm mais perícia nas escrituras sagradas, que lhe ajude nesse ofício. Quando Paulo fala que o obreiro tem que ser preparado e sabe manusear bem a palavra de Deus, é porque o obreiro tem que estar acima do seu rebanho em termos de conhecimento da palavra de Deus. Pastor acima do rebanho, a igreja é o local onde ele concentra mais tempo durante o seu ministério, durante o seu ofício. O obreiro precisa conhecer a comunidade que é a igreja onde ele vai trabalhar. Qual é a definição, o conceito de igreja que o pastor, o obreiro, tem em mente? Que é igreja? Para Paulo, a igreja é o corpo de Cristo Jesus. Para Paulo, isso é em Coríntios, para Paulo em Efésios, a igreja é a família de Deus. Quando Jesus converte Zaqueu,
A igreja é a comunidade dos perdidos que se acharam em Cristo Jesus, porque Jesus disse: eu vim salvar o que estava perdido. E esse elemento faz parte da igreja. A igreja para Jesus é onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, a igreja se estabelece. Esse é o conceito de igreja por Jesus. 2 ou 3 reunidos no seu nome, a igreja se estabelece. A igreja, a comunidade dos perdidos que se acharam em Cristo Jesus, a comunidade daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Tem igreja que o povo confessa Jesus apenas como Salvador. Está todo mundo querendo que Jesus seja o seu Salvador. Agora, Senhor, você precisa mudar de atitude, precisa passar por uma metanoia. Sabe o que é metanoia? Uma transformação de mente, de coração, de pensamento, de tudo. A palavra metanoia é a palavra traduzida no português, do grego para o português, para conversão. Você se converteu? Então você estava de costa para Jesus, e ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados. Você se volta para ele numa volta de 180 graus em relação ao seu convite, e você se converte. Isso é metanoia. Metanoia. A igreja é a comunidade dos perdidos que se acharam. A igreja para Jesus, uma certa vez ele chegou, virou a mesa dos cambistas, meteu um chicote naqueles caras e disse: a minha igreja é casa de oração para todos os povos. Então a Bíblia, a definição bíblico-teológica da igreja tem suas várias definições. A igreja que é a casa de oração, a igreja que é a família de Deus, a igreja que é a comunidade daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. E o obreiro não conhece da empresa humana que ele vai trabalhar, como conseguirá ser um bom obreiro nessa comunidade? Por isso o apóstolo Paulo, com muita propriedade na cadeia, discipulando Timóteo da cadeia, porque as 2 epístolas são pastorais. Paulo está pastoreando Timóteo, Tito também é outro que ele pastoreou através da cadeia. Ele está dizendo as qualidades do obreiro. O obreiro precisa manusear bem a palavra. É triste ver, eu sou professor há muitos anos, de ver alunos enrolando às vezes no seminário, pega tudo da internet, ele mesmo lê, mas não sabe redigir, fazer um trabalho dele mesmo, copia do rei que está lá, tira cheque, empurra para o professor. É difícil. É tanto que quem estudou comigo aqui sabe que eu não faço prova, não é isso? Tem prova não. E aí, pastor, qual é o critério de avaliação? É na lousa assim, ó: presença, conteúdo, e você dá a sua própria nota. Que quem vai reprovar você é esse púlpito aqui, ó. Você começar a pregar ruim para lá e para cá, a igreja vai ter misericórdia aí uns 4 meses, 1 ano depois a igreja dispensa seu trabalho. Então não vou nem te avaliar, porque você vem para o seminário sob pretexto que é obreiro, que foi chamado por Deus, e cita Isaías logo no primeiro dia de aula. Eu estava aqui, quando eu li Isaías, eis-me aqui, e vi a minha mente, está quase todo mundo usando o mesmo chamado de Isaías quando vai para o seminário. Quando chega na semana, faltando aula, não quer estudar muitas vezes, se torna um péssimo obreiro que não sabe manusear bem a palavra da verdade. Por que estou fazendo isso nessa noite? Porque o seminário abre hoje. Eu tenho certeza absoluta que a intenção dessa igreja é trazer através desses 3 dias uma capacitação para os obreiros, sejam eles diáconos, presbíteros, pastores, evangelistas ou missionários da igreja local, e despertar para esse ofício. Outros que estão ouvindo essa palavra nessa noite, tomando como exemplo o chamado de Isaías. Então o obreiro precisa conhecer profundamente as Escrituras. O que eu recebo de perguntas, eu estou de férias, volto domingo agora, saí dia 9 e volto domingo agora, dia 31. Mas às vezes mesmo de férias tem aqueles irmãos que me fazem cada pergunta, e são perguntas que não tem resposta às vezes nas Escrituras, né? Quem foi a mulher de Caim? Olha, você não vai encontrar resposta para essas coisas. É uma curiosidade que não tem fim. O espinho na carne do apóstolo Paulo, você vai morrer louco, não vai saber. Entendeu? Uma coisa fácil de dizer qual a estratégia de Deus com o espinho na carne. Essa pergunta é mais inteligente, porque Deus, através daquele espinho que não sei o nome, queria regular, desculpe o grito, queria regular a soberba do apóstolo. Agora eu sei, a finalidade do espírito, sim, era para regular, né, disse, para que eu não me soberbecesse, né, pelas visões que tive. Então Deus está sempre regulando o seu obreiro. No caso do apóstolo Paulo, regulando a sua vaidade. O espinho isso não tira, porque a minha graça te basta, e você vai conviver com ele o resto da sua vida. Como o obreiro não pode dizer não ao chamado do Senhor,
Outra coisa que ele não pode fazer em relação ao chamado são as desculpas esfarrapadas em relação ao chamado. E agora eu vou provar. É um texto que eu sei quase de cor, porque o que eu vou falar agora faz parte do meu chamado. Eu fui da Marinha de Guerra e da Marinha Mercante, aprendi a beber com 13 anos de idade. Eu era já um alcoólatra com uns 18 anos. Ainda hoje sou membro de e sou pastor, porque entendi que alcoolismo é uma doença. Eu tenho muitos anos, não tomo nenhum tipo de bebida alcoólica. Quando abri um seminário aqui em Fortaleza, o STF, Seminário Teológico da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, lá na João Pessoa, em frente ao IMPA. Esse seminário, muitos conheceram por aí, não sei, ele passou aqui 22 anos, formou muitos pastores nessa região. E eu fiz questão de ser aluno interno. Quando eu peguei o panfleto numa igreja que eu estava desviado, fora dos caminhos do Senhor, de vez em quando eu entrava na igreja para assistir um culto, sentia saudade e ia para lá. Quando eu recebi aquele panfleto, no ano de 85, e no outro ano, 86, e abri um seminário da Igreja Presbiteriana Independente ali na João Pessoa, num terreno que compraram do Automóvel Clube do Brasil. Sabe qual foi a minha ideia? Eu disse, eu vou para o seminário para o ano, só para me ver livre dos biriteiros lá do Jardim Iracema, onde morava a minha mãe. Como é que você vai para o seminário com essa ideia? Só para você ver como é que é o chamado. Foi desse jeito, porque eu já tinha boas intenções. Eu digo, aqui eu não deixo beber, é amigo demais. Eu vou me esconder no seminário, estudar, é a única chance que eu tenho de romper com esse alcoolismo, que eu já tinha acabado o casamento, já tinha acabado um bocado de coisa, eu sabia que a bebida estava criando problema para mim. E eu fui no outro ano e fiquei aquele ano todinho, bebendo e tudo, mas não esqueci. Quando abri o curso, eu vou falar com o diretor para fazer. Cheguei lá e falei assim, não, mas a gente só recebe alunos que vêm de fora, você mora em Fortaleza. Eu disse, eu fui da igreja presbiteriana desde criança, da classe Cordeirinho de Jesus, aí fui falando para ele e tudo mais, fazendo a cabeça do diretor, e expliquei meu problema de alcoolismo. Eu queria fazer o curso, eu vou pagar, não sou candidato ao pastorado pela igreja, queria que o senhor me desse uma chance. Como não tinha ninguém ainda, começaram a chegar os seminaristas no outro ano, eu fiquei um ano sozinho morando no seminário. Daí, comecei a fazer algumas cadeiras, todas as cadeiras que eu tinha que fazer, 6 cadeiras por semestre. E no segundo ano tinha uma cadeira chamada homilética, que é a cadeira da oratória, a arte de pregar a palavra de Deus, e eu tinha que pregar para a congregação. Naquele tempo era complicado, os pastores com caderno e anotando, se o teu sermão tinha introdução, se tinha meio, começo e fim. E eu disse, e agora que eu não tenho chamado, como é que eu vou pregar? Só para cumprir o curso, senão não termino o bacharel em teologia. Olha só, passei uma semana nervoso, quis desistir do curso, falei com o Deão, que é o cara que trabalha com os seminaristas. Expliquei a situação, disse, não desista não, procura um texto, e se junte a mim, vamos elaborar o sermão. Deus me deu uma palavra em Lucas capítulo 57, Lucas 9, do capítulo 57 ao 62, que dizia assim, indo Jesus caminho fora, alguém lhe disse, mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Jesus disse, as raposas têm covis, as aves têm ninho, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu estava divorciado no seminário, se Jesus não tem nem onde morar, imagine eu. Olha a ideia do doido, era eu, analisando o texto para pregar. Se Jesus, que é o filho de Deus, tem nem onde morar, eu já estou de favor aqui no seminário, louvado seja Deus por esse diretor que acreditou em mim. Estou lá, e comecei a trabalhar o texto. Aí o outro disse, eu vou, mas deixa sepultar o meu pai. Jesus disse, deixa os mortos sepultar os próprios mortos, e você vai e prega o reino de Deus. Aí eu comecei a me empolgar. Aí o outro disse, eu vou, mas deixa primeiro despedir-me da minha casa. Sabe o que Jesus disse? Aquele que tem posto a mão no arado e olha para trás, não presta para ser meu discípulo. Me converti ali, divorciado, abandonado, querendo deixar. Eu já estava com quase 2 anos sem beber, eu estava escondido lá para não beber. Você vê como é que Deus faz as coisas. Eu me identifiquei com esse texto e preguei o meu primeiro sermão a partir de um tema, a vida desinstalada do discípulo. Foi o meu primeiro sermão. O tema é esse. Ainda hoje só prega a partir de um tema na igreja. Só prega a partir de um tema. A vida desinstalada do discípulo. O que é uma vida desinstalada? É gente que pega assim a estrada para atender as reivindicações do reino de Deus, tem que romper com as amarras da cultura, como é o caso de um sepultamento.
O pai daquele moço não estava morto, porque senão tinha que estar ao lado do esquife pela cultura judaica. Ele está dizendo: quando meu pai morrer e eu poder tomar decisões próprias, aí sim eu sigo o reino de Deus. Jesus disse: um sepultamento e algo cultural não pode adiar uma reivindicação do reino de Deus. Eu estou lá pregando. Primeiro você precisa romper com as comodidades da vida, porque os animais têm hora que tem mais conforto do que o próprio profeta e o discípulo de Cristo. As aves têm ninhos e as raposas têm covis, e o profeta não tem onde morar às vezes. E eu estou aí no seminário e eu já estou começando a me apaixonar. Se ele me chamar para algum canto, eu estou indo. A outra disse: eu vou me despedir de casa. Eu disse: para atender as reivindicações do reino de Deus, ser um discípulo desinstalado, você tem que romper com relacionamentos emocionais que são secundários. A família é secundária em relação ao reino de Deus. Aquele que não deixa amor de pai, mãe, irmãos por amor a mim, não é digno de mim. Então o Espírito foi me convencendo naquele texto. Ele disse: aquele que põe a mão no arado, já estou dentro desse seminário, e eu não vim simplesmente para me livrar dos bilheteiros. Deus me chamou para esse ofício. O diretor, que não acreditava em mim, dizia assim: esse camarada, meu cabelo meio grande ainda usava cabelo meio grande lá, eu estava paquerando com a secretária do seminário. Não valia de nada esse profeta, meu. Minha intenção era isso, que eu estava divorciado e de olho na secretária. E ela dizia assim: ó, seu Jacaré, você pode ir para lá. Ela percebeu isso. E o diretor disse: não, ele não está fazendo mal a ninguém, dorme aí, está pagando tudo direitinho. Quando eu preguei esse sermão, ele começou a chorar no seminário e disse: eu nunca acreditei em você. Quem foi que deu esse sermão para você pregar? Ao pastor Carlos Queiroz. Muitos conhecem aqui? Foi meu professor de hermenêutica e de homilética. Pastor Carlos Queiroz. Se ele não copiou de ninguém, eu apenas corrigi alguns pontos do sermão dele, mas foi ele mesmo que elaborou. Para você ver que é a beleza que estamos aprendendo com esse testemunho que eu estou dando, que desculpas esfarrapadas Deus não vai aceitar de nenhum obreiro nessa noite. Deus espera que esse momento que estou encerrando a palestra dessa noite, que essa palavra venha despertar no coração daqueles que são obreiros, seja diácono, presbítero, evangelista ou pastor. Procure fazer a obra do Senhor com maestria, com alegria. Você foi convidado para um cargo de grande importância no reino de Deus. Você é um obreiro a serviço do reino de Deus. Uma vez convidaram Billy Graham para ser presidente dos Estados Unidos. Alguém já conhece essa ilustração? Dada a sua popularidade, foi um dos maiores missionários depois do apóstolo Paulo. Ele está na lista dos grandes missionários, como Hudson Taylor, Livingstone e outros grandes missionários. Dada a popularidade, porque você não aceita concorrer à presidência dos Estados Unidos? Ele disse: não me rebaixe de pouco. Deus me fez embaixador do seu reino nessa terra. Não rebaixa o meu povo. Se sinta feliz nessa noite, alegre por Deus ter convidado você para fazer parte da sua obra. É algo mais gratificante na vida. Quando o pastor me convidou para pregar aqui, eu só fiz dar uma olhada na minha agenda. Eu estava de férias, mas às vezes eu tenho outras igrejas para pregar, e eu estando com a minha agenda livre, jamais direi não para pregar em qualquer igreja. Sabe por quê? Paulo disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Não todas as vezes que Deus me chamar, seja qual for o ofício na igreja, atenda, como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Outra, os ofícios da igreja estão todos atrelados aos dons do Espírito Santo de Deus. O crente tem no mínimo um dom espiritual, e você precisa responder esse dom a nível de igreja, porque são através dos dons espirituais que a igreja se edifica. Paulo disse para Timóteo: não seja negligente com o dom que há em ti, e recebeste a vocação através da imposição das minhas mãos. Então pega pesado e seja pastor da igreja de Éfeso com alegria, com maestria, porque você foi convidado por Deus. Não é fácil quando Deus chega e escolhe você para qualquer que seja o ofício na igreja. Se sinta privilegiado, se sinta alegre com esse convite. Nunca esqueça do que fez Isaías diante de Deus, depois que ele prepara todo aquele cenário no templo.
ele responde: e agora, Isaías, quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que você responda assim, como Isaías respondeu diante do Senhor. Diga amém para essa palavra. Muito obrigado. Glória a Deus. Que primeiro dia, hein, pastor Evanildo? Em nome do Senhor Jesus. Ainda bem que ele não desviou o rebanho, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito pelo contrário, ele encaminhou, né? Em nome de Jesus. Realmente foi uma palestra onde a gente pôde entender, aleluia, qual é o nosso chamado. Irmãos, é tão importante nós entendemos o nosso chamado. Foi ano passado, quando Deus me deu esse tema desse seminário. Eu estava deitado na rede, que eu só durmo de rede, e eu estava ali e eu digo: Senhor, qual vai ser o tema do seminário? Porque eu sempre gosto de preparar, fazer uma preparação de um ano para o outro. E eu disse: Senhor, vai ter seminário, teve em fevereiro de 2020, nós vamos fazer também em janeiro de 2020, nós vamos fazer também em janeiro de 2021. E aí Deus falando comigo, fala sobre o chamado. Nós temos que entender o nosso chamado, nós temos que dizer sim ao Senhor. Meu irmão, se Deus chamou, e eu vendo ali ele pregando, eu me lembrando do Stênio. Quando Deus chamou ele disse assim: não, pastor, eu não estou pronto ainda não. Mas quando Deus chama, a gente não pode dizer não, irmãos. Sabe? E aí foi Deus que capacitou ele para ele fazer a obra de visita nos lares, quando ele foi o trabalho que ele começou comigo lá na igreja sede, que era um trabalho que a gente amava fazer, que ele faz até hoje, eu também, que é visitar as pessoas nos lares. Então, meu amado, que palavra abençoada, que realmente veio encher os nossos corações. Eu tenho certeza que o obreiro que estava assim meio para lá e para cá, disse: eu não sei se eu vou continuar a ser obreiro. Eu tenho certeza que nessa noite Deus falou com você, e que, como eu disse no começo do ano, na primeira reunião ministerial dessa igreja, eu digo: olha, eu dei para vocês 15 dias de férias em dezembro, porque a partir de janeiro nós vamos trabalhar firme nessa obra. E eu quero dizer para vocês que quem realmente quiser trabalhar, vai ter trabalho para fazer nesse ano de 2021 na Igreja Manancial. Então, todos os obreiros entenderam, e graças a Deus, nós só temos a agradecer o quanto Deus tem realmente edificado a igreja. Nós passamos mais de um ano sem ter escola bíblica aqui, e eu digo: não, Senhor, eu não aceito. Nós temos que voltar a ter escola bíblica. E, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, os irmãos estão vindo para a escola, estão participando. A gente vê um evento como esse voltado para a palavra, sabe, voltado para o conhecimento. Nós vemos aqui os irmãos, olha, prontos para aprender. É como o pastor falou no começo da palestra: a falta do conhecimento dentro das igrejas, dentro daquelas pessoas que estão liderando, é o que tem levado à apostasia, as heresias que nós vemos lá fora. Sabe, eu não tenho nada contra, mas ontem eu conversando com a irmã aqui da igreja, dizendo que um rapaz que estava aqui da igreja está indo visitar um local, o nome do local, Terreiro de Fogo, porque é num quintal. Eu digo: mas por que não botou quintal de fogo, vai botar terreiro de fogo? Sabe, e são essas coisas por falta de conhecimento, meu irmão. Sabe, então eu louvo ao Senhor Jesus, porque realmente usou o pastor Evanildo. Quando eu digo: Evanildo, me dá um nome aí para pregar aqui, o Evanildo disse: eu vou dar um, não, vou dar logo 2. Bicho, sabe, aí deu o nome do pastor, deu o nome também do Luiz Carlos, em nome de Jesus. Então eu creio que foi algo poderoso de Deus hoje para o grupo de obreiros, amém? Falar igual o pastor, quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, amados, nós vamos estar recolhendo dízimos e ofertas da casa do Senhor, amém? Queria convidar a irmã Raquel, vai louvar um hino. Ela não está podendo louvar, mas vem louvar assim mesmo. Só um hino, né? Em nome de Jesus. Está curado, em nome de Jesus, eu creio. Então, a gente faz o seminário todo ano, a gente não cobra nenhuma inscrição, nenhum tipo de valor.
mas geralmente a gente, quando vai fazer a oferta, se você puder dar uma oferta, se você puder ofertar realmente, é para os custos do seminário. Nós não pedimos realmente nenhum valor de inscrição. Para mim, a minha maior felicidade é ver realmente todos vocês aqui participando dessa grande festa para o Senhor Jesus, para que nós venhamos aprender cada vez mais. Mas se você puder ofertar nessa hora, aleluia, o irmão Diácono Nonato e também o nosso irmão Gilvan, pode vir, Gilvan, recolher o dízimo e a oferta da casa do Senhor, em nome de Jesus, amém? E vai consagrar nosso irmão Gilvan. Deixei que depois dessa palavra eu não queria dizer não. Eu sou assim, irmão. Eu disse, eu vou chamar ele hoje para ver se ele vai dizer não. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que coisa boa, né, irmão? Cada dia a gente aprende uma coisa, né? Todo dia a gente vai aprendendo. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai que está no céu, estou aqui diante da tua presença, Jesus amado, te pedindo, Jesus, para abençoar todo o povo que vai dizimar, todo o povo que vai ofertar. Jesus, abençoa, Jesus amado, abençoa grandemente, meu Pai. E assim eu te peço, Jesus, já te agradeço. Amém. Amém. Meu Deus, só as mãos com a paz do Senhor, amém? Que você medite na hora de desse louvor. Fechando os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, é difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Pego nas mãos, pego nos pés, Jesus está sofrendo e sabendo eu que tudo isso é por mim. Eu não me controlo, quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado, olho para suas mãos e lembro, aleluia, mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar. Declara. Mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. E agora são mãos feridas, curadas e marcadas, curadas, foi por você, querido, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Ainda estou ali, parado, olho para suas mãos e lembro as mãos que ele te curou, as mãos que ele te salvou pra curar.
Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Queria agradecer a presença dos nossos irmãos, aleluia, lá da Igreja de Cristo. Pastor, né, lá da Igreja de Cristo e do Aliança, né? Em nome de Jesus, amém. Pastor Evanildo, aleluia. Agradecer também aos irmãos da Vila Nova, da Manancial Vila Nova, lá do pastor Jean, também compareceram aqui em peso. Fico muito feliz em ver ali o nosso diácono João, aleluia, a nossa irmã Iracilda, em nome de Jesus também participando, aleluia, e tantos outros que estão aqui, aleluia, participando desse primeiro dia. Já quero deixar o convite para que você venha participar amanhã. Amanhã estará trazendo a palavra o presbítero Luiz Carlos, em nome do Senhor Jesus. E no sábado vai ter o pastor Evanildo Moraes, para trazer também, aleluia, o terceiro dia do nosso seminário. E eu queria convidar o pastor Evanildo, para fazer o encerramento. Pode ser, pastor? Em nome de Jesus. Eu sei que você está aí meio... Aleluia. Você está com medo do seu professor, é? Faça o encerramento aqui, pastor. Faça a oração final. Amém? Santa amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Eu queria dividir esse momento, né? Pedir permissão para o pastor Pacheco, esse amado, esse homem de Deus. Estou na frente de dois professores na minha vida, meu ministério, né? Pastor Flávio Façanha e meu pastor, pastor Gerson Paulino. Eu queria convidar o pastor Gerson Paulino. Pastor Gerson Paulino, vem cá, pastor. Pastor Gerson Paulino é o pastor presidente aqui das Igrejas de Cristo, aqui no Parque Potira, né? A qual nós temos a Igreja de Cristo aqui no Parque Potira 1, Parque Potira 2 e aqui no Aliança, né? Esse homem, pastor Gerson, vem cá, pastor Gerson. Está orando aqui por nossas vidas. Esse homem de Deus que ele, desde pequeno que ele me ensina, desde pequeno. Esse homem que investiu em minha caminhada, em meu ministério, acreditou, né? E um dia ele me mostrou realmente o valor que tem a obra do Senhor. O pastor Gerson Paulino vai estar dizendo a honra. Desculpa. Bem, vamos orar ao Senhor. Nosso amado Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor, por este momento. Momento este, Senhor, tão especial para nossas vidas. Um despertamento, um desafio, Senhor, que sempre nós temos pela frente, que é fazer a obra do Senhor. Agora nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale ao nosso coração, de uma maneira poderosa, de uma maneira esclarecedora, que jamais venhamos esquecer do nosso compromisso com o reino de Deus e que possamos prosseguir firmes, parar jamais, mas vivemos uma vida integrada dentro desse conceito maravilhoso, pregar o Evangelho a toda criatura, cumprir a nossa missão, seja um desejo ardente que reine no nosso coração, Senhor. A palavra que ouvimos certamente possa ficar, Senhor, guardada de uma maneira poderosa, para que em tudo possamos cumpri-la para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.